Oi, gente. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Gabriel, je suis brésilien et aujourd'hui je voulais vous enseigner français. Não, eu vou falar português. Então, gente, o meu nome é Gabriel, eu sou brasileiro, obviamente, e hoje eu gostaria de começar uma playlist ensinando francês. Eu estava com vontade de ensinar francês já tem um tempo e é isso. Eu aprendi o francês sozinho, né, com recursos da internet, com vídeos, com curso online, com todo aquele material que a gente encontra assim, de forma gratuita na internet, eu gostaria de compartilhar esse conhecimento com vocês. Eu também falo inglês, português, obviamente, né, minha língua nativa, e eu gosto muito de aprender línguas estrangeiras. Eu estou atualmente estudando alemão e holandês. Espero me tornar poliglota mesmo em breve. Então, para começar, eu gostaria de introduzir algumas noções básicas, como por exemplo os verbos mais básicos. Os verbos aller, os verbos avoir e o verbo. Aller é o verbo ir, o verbo avoir é o verbo ter e o verbo être, que é o verbo ser. Não existe o verbo estar em francês, o que pode facilitar a vida de vocês. Então vamos começar com o verbo être, que é o verbo mais importante, o verbo to be do francês. Verbo être. Mas primeiro é interessante falar das pessoas no francês. As pessoas verbais. Em português temos eu, temos tu, temos ele, ela, a gente, né? A gente também pode considerar a gente uma pessoa, eu, nós. Temos nós, temos vós, eles, elas. No francês é basicamente esse modelo. Embora a gente não use o vós hoje em dia em português, pelo menos no Brasil, e o tu não é muito comum, eu diria, na maioria do Brasil, ainda que seja usado no Nordeste, no Norte, talvez um pouquinho no Sul, em Portugal e nas outras regiões da lusofonia, como em Angola, Moçambique. Não sei, gente, eu não viajei para esses países, mas enfim. É, no francês tem muito essa consideração, essa apreciação da diferenciação entre tu e vós. Sim, voz ainda é bem utilizado no francês. Isso marca uma diferença de formalidade. O tu é o você informal, o vós é o você formal. Então, por exemplo, falando com o desconhecido, alguém que você quer ter um tom de formalidade, alguém mais velho, você usa o vous, que é o vós. E falando alguém que você tem intimidade, um amigo, talvez família, você usa o tu. Sim, é o tu, não é o tu, é tu. É um bem marcado assim, tu. E é isso, então vamos começar. As pessoas verbais no francês. Je, eu. Tu, tu. Il, elle, on. Ele, ela, a gente. Nous, nós. Vous, vós, que também significa você formal. Ou vocês no plural, a pessoa no plural. E il, elle, que é eles, elas. Então uma coisa bem marcante que você deve ter notado é que no francês a gente geralmente não pronuncia o finalzinho das palavras, puxando tipo para a última sílaba ou alguma coisa assim, o finalzinho das palavras. É uma coisa bem característica do francês que pode gerar problemas de pronúncia, mas eu diria que é puro costume, para ser sincero. Então, é isso. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Então vamos começar com o verbo être, que é o verbo ser ou estar no francês, porque não existe o verbo estar. Tá bom, verbo être. Bem assim. Être. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. E vamos para mais um verbo, o verbo aller, que é o verbo ir em francês. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. E agora vamos falar do verbo avoir. O verbo avoir é o verbo ter ou o verbo haver. Relembra mais o verbo haver. E reparem bem agora. Je, tu as, il,
elles ont, a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Vocês repararam alguma coisa estranha? Provavelmente sim. Então é G, porque no francês, pro G, o je, o eu, ter uma vogal no finalzinho, e o avoir ser E, que é A, I, eles se juntam. É uma coisa típica do francês que também é comum no italiano. A junção, a junção da vogal de uma vogal com outra para poder causar uma pronúncia mais agradável, para poder evitar uma cacofonia, uma coisa bem típica do francês. E também vocês vão reparar, por exemplo, eles têm, elas têm, ils ont, elles ont, puxou. Não é ils ont, elles ont, é ils ont, elles ont, para poder causar uma harmonia. Então, é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu espero que a minha pronúncia tenha sido boa aqui. Eu tenho estudado francês há bastante tempo, para ser sincero. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, do vídeo. Se vocês quiserem que eu continue com essa playlist, mais vídeos ensinando francês, dê um like, deixe um comentário e falem o que vocês quiserem. Se tiverem alguma dúvida, e por favor se inscrevam no meu canal. Mettez-vous un like. E é isso, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau. Au revoir.